Assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2, 26. Tema da semana: fé atuante. Está no ar mais um programa Lições da Bíblia. Nesta temporada estamos estudando sobre o livro de Tiago, estamos descobrindo maravilhas da palavra de Deus neste livro. E hoje nós vamos um pouquinho adiante no capítulo 2. Esse é o nosso guia de estudos. Você encontra aqui o norte, a orientação para nós descobrirmos o que a palavra nos revela. Também oferecemos para você que acompanha o Lições da Bíblia, a revista Princípios. Você encontrará orientações da Palavra de Deus para que você tenha uma vida mais feliz. É só acessar o endereço que está aí na sua tela, preencher o cadastro e você receberá gratuitamente na sua casa a revista Princípios. O nosso trio já conhecido, esse é o nosso 6º encontro, né? Sexto. Professora Tânia Torres, seja bem-vinda. Obrigada. Professora de Ciências Sociais na Universidade Adventista São Paulo, campus Engenheiro Coelho. Sim. Esposa do pastor Milton Torres, que é o coordenador do curso de Letras e tradutor e intérprete, também no campus Engenheiro Coelho. E o pastor Moisés Matos, presidente da Igreja Adventista na região central do estado do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, pastor. Vamos mais uma vez suplicar a presença de Deus ao abrirmos a sua palavra. Pastor Milton, por favor. Bendito e eterno Deus, muito obrigado pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Nós pedimos agora que Tu fales a nós e que os estudos que aqui realizarmos possam ser de proveito daqueles que nos assistem em casa. Nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero mandar um abraço para você e fazer um convite especial. Em toda a Igreja Adventista do 7º dia, no sábado pela manhã, a partir das 9 horas da manhã, existe uma classe que debate, que conversa o tema que nós estudamos aqui no Lições da Bíblia. E você é o nosso convidado especial. Descubra aí onde tem uma igreja perto da sua casa, é só acessar no site, encontre uma igreja, vai lá, né, chega lá e diga assim: olha, eu sou um convidado, eu sou um amigo, assisto Lições da Bíblia. E diga que é o convidado nosso aqui, eu tenho a certeza que você será bem tratado, acolhido e participe lá do momento do Lições da Bíblia. Amigos, nós saímos de um tema assim, bem interessante no livro de Tiago, onde estudamos, por exemplo, o verso 10 do capítulo 2 e entendemos o verso 10, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E agora nós vamos entrar talvez numa das, como disse o pastor Milton no último encontro, né, pastor Milton? Tiago às vezes leva a gente dá uma fama para ele que não é. E hoje nós vamos para o desafio de entender o que Tiago quer dizer que a fé sem obras é morta. E eu começo que está no verso 14, lendo com aquela introdução. Meus irmãos, né, que dá a ideia de... Troca de assunto. Troca de assunto, mais um pedaço do sermão. Né? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Antes da explicação do verso, eu acho que a gente poderia conceituar, dentro do contexto bíblico, o que é a fé genuína. A fé verdadeira. E antes da conceituação, duas observações. A primeira é que você hoje está arriscando ganhar um presente. É o barrete de doutor do doutor Lutero, Martinho Lutero. O senhor conhece? Ele dizia o seguinte, que eu daria meu barrete de doutor para quem conseguisse harmonizar Paulo e Tiago, fé e obras. Ok? Então você está arriscando hoje ganhar. Não. O grupo aqui, os convidados. Eu vou levá-los. Acho que o meu professor de teologia vai conseguir resolver esse problema. Né? Agora, o segundo a questão que eu colocaria para você é que hoje nós temos um conceito muito popular de fé, né? As pessoas dizem assim, você tem que ter fé, você precisa acreditar, não é? Muitas vezes essa fé é uma fé baseada em si mesmo, né?
Então o camarada vai entrar numa empresa e o camarada diz assim, tenha fé que você vai ser um vencedor, que você vai chegar a ser presidente dessa empresa. Então é uma fé meio na autoajuda, né? Hoje fé também está sendo confundida com misticismo. Essa é uma pessoa de fé. Mas fé no quê? Fé para onde? Né? O conceito bíblico de fé, e agora nós vamos conceituá-lo, é clássico. Hebreus 11, versículo 1. Eu leio aqui na minha Bíblia, que diz assim, professor. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Ou seja, para nós cristãos, fé é acreditar naquilo que nós não vemos, mas aquilo que Deus faz por nós, não é? Eu colocaria ainda 2 conceitos ou 2 frases que eu tenho lido sobre fé. A primeira é a seguinte: fé é lançar-se sem reservas nas mãos misericordiosas de Deus. Ou seja, ela envolve da minha parte uma entrega e uma crença de que o que Deus quer para mim é a melhor coisa. E a segunda é da famosa autora Ellen White, no livro Educação, onde ela fala na página 293, se a minha memória não falha agora, ela diz que fé é a confiança em Deus, ou seja, a crença de que Ele nos ama e conhece o que é melhor para nós. Ou seja, fé é relacional, como diz o autor da lição. Pastor, fé é a confiança em Deus, ou seja, a crença de que Ele nos ama e conhece perfeitamente, ela diz, o que é melhor para nós. Ou seja, fé é relação com Deus, fé é relacional. Ou seja, eu creio que Deus existe, embora eu não o veja, mas eu creio que Ele pode me salvar e me dar o melhor em todos os aspectos da vida, correto? E pastor, a obediência também é relacional. Sem dúvida. Não é que eu acho que é a frase do guia de estudos, não é isso? Exatamente. Que a obediência é relacional. Porque a fé me leva a essa dependência de Deus. E a obediência, ela é um resultado de eu me colocar nas mãos de Deus, para que Ele possa realmente cuidar de mim. Eu aceito que Ele é o meu Pai, que Ele é a razão da minha vida e, portanto, agora eu vou obedecer. Não para ser salvo, mas eu vou obedecer porque Ele me salvou e porque eu não posso deixar de obedecer a um Pai tão amoroso. Alguém até disse que fé é o ato do homem estender a mão para Deus, para receber dele a salvação e as demais bênçãos. Então, seria o ato do homem estender a sua mão. Nesse sentido, a fé também não é meritória, porque quem é que faz com que o ser humano busque isto? É o próprio Deus. Então, nesse sentido, ela não tem mérito. Eu estou completando as suas frases hoje, né? Sim, sim, tem a Você disse que a fé, então, é a mão do homem estendida para Deus. E a graça é a mão de Deus, estendida para o homem. E também está escrito que a fé nós precisamos ter somente do tamanho de um grão de mostarda. E hoje eu trouxe aqui um grão de mostarda que eu ganhei de um aluno meu muito querido do NASP. Desse pontinho. E veio da Palestina, é isso, professora? Segura. Aí eu tenho que perguntar para ele. É o grão de mostarda lá que Jesus falou? Então, é tão pequenininho e agora esse grão, essa fé, né, que seria deste tamanho aqui, tão pequenininha, ela pode se transformar com o exercício em uma árvore frondosa. Muito bom. Dentro desse conceito que nós temos do conceito bíblico, agora acho que a gente pode trabalhar... Avançar. Vamos de que fé estamos falando? Exatamente, exatamente. Essa dependência de Deus. Né? Exatamente. E agora a explicação do verso 14. Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Pastor, a gente percebe aqui que Tiago está iniciando uma série de perguntas retóricas. A pergunta retórica é aquela pergunta que não exige resposta, de fato. É uma pergunta só que está aqui para nos motivar a uma reflexão, para nos motivar a tentar entender o seu ponto de vista. Então, ele começa com uma série de perguntas assim, ele vai fazer várias delas, não indica que ele tenha qualquer dúvida com respeito a isso, não indica que os leitores de Tiago tivessem qualquer dúvida a respeito disso, e essas perguntas não nos podem levar à dúvida. Pelo contrário, elas estão aqui simplesmente para poder confirmar a nossa certeza. Então nós temos que nos aproximar dessas perguntas sabendo que nós não estamos aqui com isso fazendo nenhum questionamento, nós estamos apenas levantando reflexões. Que não era a intenção de Tiago. Exatamente. Não está fazendo
nenhum questionamento, mas está levando o seu público a refletir. E qual é a intenção dele aqui ele começa esse início de discurso, né, esse início de mensagem com essa indagação. Qual é a intenção dele? Qual é o objetivo dele aqui? E de fato você pode perceber que no mesmo versículo já temos duas perguntas conectadas, não é isso? Pode semelhante fé salvá-lo? Pode semelhante fé salvá-lo, ou seja, que é a continuação da primeira pergunta, né? De dizer que tem fé quando não tem fé, né? Ou quando a fé não tem obras. Eu me preocupei muito com respeito a este assunto, porque realmente não é um tema muito fácil. Aliás, nada em Tiago é muito fácil. A gente viu que a complexidade é uma das características de Tiago. Ele é amigo de Paulo, né? A gente percebe isso. Paulo também tem essa questão. E eu não queria avançar até o versículo 24, mas eu acho que a declaração do versículo 24, que também está no nosso estudo desta semana, que é uma declaração bastante enfática. Por favor. Conclusiva, inclusive. Pode ler para a gente o versículo 24? Diz, vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Aparentemente isso vai de encontro ao que o apóstolo São Paulo costuma dizer. Paulo é muito enfático ao dizer que a salvação é pela graça, não é? Que a salvação não é pelas obras. Então a primeira impressão que a gente tem quando lê isso em Tiago, e toda essa preocupação que ele tem, dá um arrepio na gente, né? Porque essa é a fé evangélica. A fé evangélica é acreditar que a salvação vem pela graça. Ou seja, a salvação ela foi totalmente realizada pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não restou nada dessa obra de salvação para nós realizarmos. Então, como harmonizar agora essa declaração com o fato de Tiago ter dito que a justificação não é só pela graça, não é só da fé, ela também tem uma participação das obras. Ele não está preocupado. Sim, pode terminar, pastor. Não, eu gosto de usar ilustrações. E a gente não sempre ouve que é justificação pela fé e que as obras não vão levar ninguém para o céu. Não tem essa ênfase que não obra, não obra. De Efésios 2:8, não obra, não obra, salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, pois eu quero tentar entender isso com ilustração. Eu acho que as ilustrações às vezes ajudam. E vai ser uma ilustração bem simples, perdoe a minha simplicidade nesse aspecto, mas eu acho que às vezes quando um questionamento é complexo, a melhor forma de resolvê-lo é com uma coisa simples. Jesus fazia isto. Né? Imaginem um aniversário. O que a gente precisa ter para a gente ter uma festa de aniversário? Eu acho que a condição mais importante para ter uma festa de aniversário é ter um aniversariante. Concorda comigo? Ou seja... E semana passada o senhor celebrou o seu. É verdade. 30 de outubro, verdade. Pois é, agora imagine só uma festa de aniversário. Ou seja, para ter festa de aniversário é necessário ter um aniversariante. Mas quando a gente pensa numa festa de aniversário, a gente pensa em todas as outras coisas que estão presentes na festa de aniversário. A gente pensa no bolo, e a gente pensa nos comes e bebes, a gente pensa nos amigos. Agora, se nós tivermos tudo isso, amigos, bolos, comes e bebes, a decoração, não é? Adianta a gente pode dizer que a gente está tendo uma festa de aniversário? Se faltar o aniversariante? Não. Não pode. Ou seja, a festa de aniversário... Não acontece. Para ela acontecer, precisamos ter um aniversariante. Agora, ela implica uma série de outras coisas que acompanham a presença do aniversariante. Para não ser uma festa desanimada, uma festa sem sentido só com o aniversariante. Eu acho que é a mesma coisa na questão da fé e das obras. Quando a gente fala de justificação, o ingrediente essencial é a fé. Não pode ter justificação, não existe justificação sem a fé. Mas a gente também não pode falar de justificação sem tudo o que a justificação implica. E a justificação implica na produção de boas obras. Ou seja, a fé é o aniversariante. As obras são o bolo, a decoração, os amigos, os comes e bebes, tudo aquilo que vai estar lá na festa de aniversário. Talvez o nosso desafio é entender qual é o seu devido lugar. A posição para cada um. Ou seja, ela é mais uma consequência, ela existe em função do que aconteceu. O calor e o fogo, né? Se você tem fogo, você terá calor, não é? Quer dizer, é uma coisa natural.
Então, se você tem fé, você terá obras, porque as obras provam a sua fé. Claro. Não, elas não são a causa, elas não são a lenha. As obras não, as obras são o resultado disso. É uma questão inevitável. É outra ilustração muito simples, que é a questão da laranjeira, né? Do pé de laranjas, que produz laranjas. Uma laranjeira, ela não produz laranjas para se tornar laranjeira, mas ela porque é laranjeira, produz laranjas. Um cristão, ele é salvo pela fé. Então, ele não produz boas obras para se tornar um cristão, mas porque ele já é um cristão. Então, é esse o conceito que Tiago está tentando mostrar. Irmãos, eu estou olhando para o resultado da fé. Talvez o irmão Paulo estivesse olhando para a causa da fé. Claro. E eu estou olhando para a... Então, na verdade, isso é uma questão de ponto de vista. Você pode perfeitamente harmonizá-las, porque dependendo do contexto, já que aqui é um sermão, e aí a gente tem que aprender isto, um sermão, ele é feito em cima do quê? De um contexto, de uma necessidade, de uma realidade. Então, se Tiago é um sermão, ele está aqui advogando a ideia, defendendo a ideia de que nós provamos a nossa fé, se ela é viva ou se ela é morta, através das obras ou da falta das obras. E ele vai trabalhar isso. E ele vai trabalhar esse conceito. E no verso seguinte, ele já vai exatamente para uma coisa muito prática. Diz assim, irmão, se você diz que tem fé, mas as tuas obras não são condizentes, não adianta você chegar lá e dizer intelectualmente que você tem fé. Porque se a pessoa está com fome, você não dá comida. Se ela está com sede, você não dá bebida. Ora, que tipo de fé é a sua? A sua fé é morta. E é interessante que essa fé genuína, ela automaticamente, naturalmente, ela produz alguma coisa. Não é? Você não precisa de fazer esforço, porque vai acontecer. Pastor, sim. Quando a gente observa as declarações de Tiago, como qualquer escritor da Bíblia, não diz as coisas assim simplesmente por dizer. Tudo é motivado por uma situação real que ele observou na igreja. Na semana passada, nós estudamos a respeito das relações entre os ricos e os pobres na igreja cristã primitiva, na igreja apostólica. Pelos verbos usados ali na passagem da semana passada, a gente não imagina que aquilo fosse uma situação isolada. Havia situações de conflito, de confrontação, por isso que o apóstolo tomou tempo para poder esclarecer a situação e dar uma diretriz para a igreja. Quando o apóstolo Tiago menciona esta situação, aqui agora da justificação pela fé, apoiada pelas obras, eu acredito que ele estava também lidando com a situação real que ocorria nas igrejas cristãs. Uhum. É muito provável que, devido à pregação vigorosa do apóstolo São Paulo, enfatizando a questão da salvação pela graça, é possível que as igrejas daquela época estivessem entendendo mal o que o apóstolo São Paulo tivesse dito. E então agora Tiago tenta corrigir alguma perversão desse ensinamento de que a salvação é pela graça. Pode ser que as igrejas da época de Tiago tenham chegado à conclusão que a salvação é pela graça e tenham dito assim, tá bom, então nós não precisamos fazer mais nada, não vamos cuidar dos pobres, não vamos viver, isso que eu ia entrar. não vamos produzir. Parece que há negligência. Há uma negligência daquela igreja. Então, Tiago e Paulo estão ambos certos. A salvação é pela graça, mas a salvação é pela graça e pela fé, mas ela implica na produção de frutos. Então, Tiago entra em cena agora, vendo essa deturpação que estava acontecendo na igreja cristã primitiva, e ele tenta dar um remédio para isso. E qual é o remédio? Ele enfatiza, então, a questão da importância da produção de obras. Eu gosto muito de ler Ellen White, e eu acho que ela é uma autora adventista que tem sido muito útil, ela me ajuda inclusive na preparação dos meus sermões, eu sempre gosto de, como pastor, antes de pregar, recorrer ao escrito dela para ter alguma orientação. E ela fala um pouquinho sobre essa questão de como é possível que um autor bíblico enfatize um ponto e outro autor bíblico enfatize um ponto diferente. No livro Mensagens Escolhidas, no volume 1, nas páginas 25 e 26, são 2 páginas, não dá para ler tudo que ela escreveu, mas eu escrevi um resumo do que ela diz ali da seguinte forma. Segundo Ellen White, quando o escritor bíblico é impressionado com o assunto, ele se atém aos pontos que se harmonizam com sua experiência, com sua capacidade de percepção e com seu interesse. Outro autor pode se ocupar de aspecto distinto. Cada um, sob a orientação do Espírito Santo, apresenta o que mais o impressionou. Então a gente vê exatamente isso na dinâmica entre Paulo e Tiago.
eles observaram o mesmo fenômeno, o apóstolo São Paulo se impressionou mais com uma situação, enfatizou aquela situação, o apóstolo São Tiago viu outra situação, ele enfatizou algo para resolver o problema daquela outra situação. Mas quando nós colocamos os dois juntos, nós percebemos que é na leitura dos dois juntos que nós compreendemos exatamente o que Deus quer que nós façamos. E nós vamos ver na sequência o contexto imediato que vai nos esclarecer essa impressão que ele tem dessa necessidade que a igreja tinha de atender. E a gente vê nessa passagem o Espírito dirigindo os dois. Exatamente. A inspiração, o Espírito Santo inspirando os e aí, dois. pastor, a aplicação moderna desse assunto próxima. Tenha bondade. O senhor manda. Então, eu vou guardar a frase. Aplicação moderna. Desse assunto aí. Então, após o intervalo, você vai ouvir a aplicação moderna desse assunto, do exercício da fé. Ok, pastor? Nós já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia? Voltamos, eu parei exatamente aqui, a aplicação moderna da nossa discussão anterior, que como a fé, a gente revela, através das obras, a fé genuína que a gente tem. E também dentro do contexto que o pastor Milton colocou, de que autores bíblicos, eles dão ênfases diferentes a aspectos diferentes também, mas que se complementam. Me parece que seria interessante a gente ressaltar aqui. Hoje nós falamos de heresias, que modernamente são erros doutrinários, embora a palavra heresias tenha vários significados lá no mundo antigo. Mas assim, se você tomar heresia não é só uma mentira deslavada. Heresia pode ser uma verdade super enfatizada. Então, na verdade, o que nós temos na Bíblia é esse perfeito equilíbrio. Heresia nem sempre é uma mentira deslavada, mas heresia pode ser uma verdade super enfatizada, não é? Então, se você tomar Paulo, ele fala da salvação pela fé, mas ele não esquece das obras. Por exemplo, ele diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Então veja, ele não super enfatiza uma verdade. Por outro lado, você toma Tiago, e ele fala das obras parecendo que elas estão na dianteira, mas ele fala reiteradas vezes, e nós já vimos isso aqui, da fé, da crença, não é? Quer dizer, então, eles não são extremistas, nem são fanáticos. Agora, nós que lemos no século XXI, é que precisamos prestar atenção a isso, porque senão nós vamos ter uma religião desequilibrada. Desequilibrado. Ora, enfatizando demais uma coisa em detrimento, em falta das outras coisas. Isso é que produz o fanatismo. Até por aquilo que a gente tem mais apreciação, nós gostamos mais. Menos desafio. Nós fazemos da religião apenas aquele ponto. Nós nos tornamos obsessivos. A religião obsessiva é, de fato, um grande perigo. É um mal. Eu digo, é um mal. É um mau testemunho do evangelho puro. Então, o que nós vemos, e aí o Milton ressaltou muito bem, esta beleza do Espírito Santo, esta beleza da inspiração bíblica, um complementando o outro. Guiando e harmonizando. Harmonizando essas coisas. Então, as obras são importantes, sim, apenas no sentido de que elas são o resultado da fé. Elas provam a minha fé. Agora, como eu sou salvo? Pela fé em Jesus, baseado naquilo que Ele fez. Que o que eu vou fazer é apenas fruto da operação de Deus na minha vida. Portanto, não tenho mérito nenhum. Eu recebo isso como um presente. E o guia de estudos, complementando a sua fala, pastor Moisés, diz assim: a fé genuína, a fé salvadora é caracterizada por boas obras. Obras e fé são inseparáveis. Eu anotei, essa frase é muito boa, são inseparáveis. E pastor, eu fico imaginando por que Tiago teve que ser tão enfático. E eu chego à conclusão de que a principal razão é que, na época de Tiago, nós tínhamos problemas muito semelhantes aos problemas de hoje em dia. Que, ainda mais na nossa cultura, eu acho que a cultura aqui do Brasil, às vezes, nós nem sempre somos muito atentos às coisas que precisamos fazer.
as pessoas estão mais preocupadas hoje em salvar a pele do que em salvar a alma. E como consequência disso, às vezes nós nos sujeitamos a situações que são completamente contrárias à palavra de Deus. O Guia de Estudos também fala o seguinte: o ponto principal é que não é qualquer fé que salva. A fé genuína, a fé salvadora, é caracterizada pelas obras. Nós estamos falando de uma fé salvadora. Há diversos tipos de fé. Não é? Há aquela fé que é como apenas um confeite de bolo, né? Que é ali muito bonitinho, mas na hora que os problemas surgem, a pessoa desaba. Sim. Então nós precisamos ter uma fé salvadora, uma fé que não queira salvar simplesmente a pele, mas uma fé que queira fazer aquilo que Deus pede de nós e que nos envolva no relacionamento com o próximo. Tá. Sim, professor. E o que seria essa fé salvadora? Aqui o Guia de Estudos diz: a fé salvadora é a fé que acredita no cumprimento das promessas de Deus e obedientemente confia em sua palavra. Se Deus falou, se está escrito, eu tenho que confiar. E essa entrega. Então. Justamente essa entrega total, rendição total a Deus. Quando você citou, quando ele citou o conceito inicial, ele citou... Fé é a confiança em Deus, é a crença em que Ele nos certeza. ama e conhece perfeitamente o que é melhor para nós. E por que eu gosto dessa fé salvadora? Porque quando eu converso com as pessoas, eu falo, mas foi alguém que tem poder que disse, está escrito. Por que você não confia? E aí eu desafio, eu falei, eu oro com você se você acreditar no que está escrito aqui. E aí a gente ora e acontece. Eu li em algum lugar Acreditar no que a fé não é nossa salvadora. Mas em que sentido? No sentido de que nós achamos que a nossa fé, a nossa crença é um mérito nosso. Nesse sentido, ela não é nosso salvador. Não é um meio, né? Não é um meio apenas, porque nós vemos que a fonte da salvação é a graça de Deus. Claro. Quer dizer, eu li isso em Ellen White, inclusive, e ela diz, a fé não é nosso salvador. Mas como? É contexto diferente, quer dizer, o contexto que a fé não é salvador no sentido de que quando eu faço isso por mérito, por exemplo, crer em Deus pode também eu achar que com isto está resolvido tudo. Não, crer em Deus significa também entregar-se a Deus e entender que tudo vem dele. Claro. Aí a fé torna-se salvadora. Claro. E o Guia de Estudos usou uma expressão, eu só queria ler o texto, mas eu quero ler essa frase do Guia. As obras são boas unicamente se brotam da fé. Aí vem, não basta aquilo que eu faço, mas é a intenção com que eu faço. A gente já citou isso. E essa analogia da fonte ele vai repetir mais adiante no livro de Tiago, e aí é muito importante, porque não é só o que fazemos, mas por que fazemos, o que nos motiva a fazer. Deus nos julga por essa motivação também. Não apenas o ato em si, porque há pessoas que sequer são religiosas, sequer acreditam em Deus e produzem bons atos, boas coisas, boas obras. No nosso contexto aqui, nós temos que entender que ou a fé brota do amor, da operação da graça, do Espírito Santo, ou ela vem de fonte errada e, portanto, não é fé. Aí passa a ser fé morta que o Tiago está falando aí. E essa produção, eu estava pensando aqui, a fé... Essa produção tem que ser para Deus, não para a sociedade, para um grupo, uma categoria para você mostrar. Não, você fazer porque você tem que fazer. Deus pediu isso de você. Voltando à lição, o tema da semana anterior, que nós falamos dos pobres, etc. e tal, quer dizer, em cada pessoa com quem eu me relaciono, eu tenho que ver no outro o rosto de Deus. Claro. Então, quando você tem essa noção que você está fazendo para Deus, então você vê no outro o rosto de Deus. Você está vendo ali alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Então as suas obras boas agora se tornam importantes, porque elas brotam, a fonte delas é a fé, e não é apenas alguma outra necessidade ou algum outro desejo egoísta do seu coração. E também não está escrito que se você fizer a um dos meus pequeninos, você também está fazendo. Quando você falou do rosto de Jesus. E o contexto imediato, pastor, a sequência é exatamente isso. O verso 15 e 16, só para a gente adiantar, se um irmão ou irmã estiverem, do capítulo 2 de Tiago, estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, o contexto imediato é exatamente essa ação, essa prática. Exatamente.
Eu quero ir adiante. Pastor, só uma observaçãozinha com respeito a isso. Que você leu aí carecidos do alimento cotidiano, né? Ou seja, carecidos de roupas e de alimento cotidiano. Essa expressão aqui, carecidos, é aquela mesma expressão que a gente viu numa das primeiras lições, em que Tiago estabeleceu aquela sequência de homem perfeito, homem íntegro e aquele que não tem falta de nada, não é? Completo. Então, é a mesma expressão. E se eu puder conectar as duas passagens, às vezes a gente vê o pobre ou a gente vê o semelhante numa situação de dificuldade material, que é o contexto principal da passagem, mas às vezes também nós vemos o nosso irmão num contexto de necessidade espiritual. Porque esse carente, claro, se é o mesmo carente ou carecido que aparece lá no início da epístola, nós podemos também observá-lo numa... Estou tentando achar o verso aqui. É o verso 15, que você acabou de ler. A referência anterior que o senhor está fazendo. Anterior? Capítulo tá 1. certo. É no capítulo 1, deixa-me achar aqui. Só para o telespectador exato, fazer essa... é o versículo 4. É só fazer essa conexão. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Em nada deficiente. A palavra deficientes aí... leipómenoi, é a mesma palavra que aparece aqui, sem alimento cotidiano. Então, é exatamente a mesma palavra, né? Até a mesma flexão. Então, lá nós estávamos vendo a palavra sendo usada num contexto espiritual, aqui ela está sendo usada num contexto material. Mas eu gostaria de propor que a gente também interpretasse essa passagem num contexto espiritual. Ou seja, nós não somos apenas responsáveis em ajudar o nosso semelhante quando ele tem uma dificuldade material, ou falta de alimento, ou falta de roupas, embora esse seja um dever cristão. Nós temos também a responsabilidade de ajudar espiritualmente. Claro. Porque muitas vezes alguém entra numa situação de dificuldade espiritual e nós nos afastamos daquela pessoa. Ou nós deixamos de dar algum tipo de guarida, algum tipo de apoio. Né? E essa pessoa pode estar também precisando de alimento espiritual. Às vezes tratamos a pessoa como um leproso. Né? Quando alguém lá cai em pecado, né? Gálatas fala, não é? Vós que sois espirituais, tratai-o espiritualmente. A gente tem a tendência de se afastar, até porque tem vergonha ou porque tem medo de falar uma palavra inapropriada ou coisa parecida. Mas é nesta hora que devemos nos aproximar das pessoas. Isto é verdadeiro amor. Então, nesse sentido que você está falando aí, pastor, que Tiago fala, ele está de fato advogando essa, eu diria assim, pessoas com necessidades espirituais, mas também pessoas com necessidades emocionais, que estão muito ligadas a essas duas coisas. Então, talvez no Brasil, que nós hoje vivemos, nós tenhamos menos... um menor grupo de pessoas necessitadas de comida, embora a gente tenha um mutirão de Natal, que é muito importante, embora a gente tenha projetos muito importantes que nós temos que participar, faz parte da nossa vida cristã. Todavia, eu ressaltaria, talvez a gente precise se preocupar um pouquinho mais com o ser humano que está ao nosso lado, às vezes lá dentro da igreja, e que precisa de uma palavra de incentivo, de carinho. Dá suporte espiritual. Essas iniciativas, cada um salvando um, né? Essas iniciativas, elas são iniciativas motivadoras, às vezes, para aqueles que não têm, assim... E daqui a pouco a gente não tem uma iniciativa própria, então eu tenho que me inserir num mutirão de Natal para que eu pegue o gosto. Saber o que eu vou fazer. Exatamente. Agora, no dia a dia, na verdade o que Jesus advoga e defende é que nós devemos fazer isto no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Claro, e falando desse negócio, igual o pastor falou de afastar, né, porque ele cometeu um pecado, alguma coisa, agora não vou andar mais com ele, aí eu fico pensando, quem somos nós? E o que Paulo nos adverte em 1 Coríntios 10, 12? Aquele que julga estar em pé, cuide-se para não cair. Porque a gente tem essa de, né? Eu não sou, agora eu sou o melhor, então a gente tem que ter cuidado, a gente precisa de, né? Perfeito. Cuidar dessas pessoas. Muito bom. Nós temos que seguir o capítulo 2 e o verso 19, um verso bem interessante para a gente considerar aqui. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Aqui está um desafio que eu coloco para vocês depois do intervalo, tá bom? Nós vamos explicar Tiago capítulo 2, verso 19, ok? Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nós já voltamos.
Estamos voltando, fomos para o intervalo com Tiago capítulo 2, verso 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Podemos dar uma explicação para o nosso telespectador, o significado desse verso? Pastor, essa é uma referência a um trecho bastante conhecido do Antigo Testamento, que é Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Ali se encontra o que nós costumamos chamar de Shema Israel, que é, assim, talvez a oração mais reverenciada pelos judeus, pelas comunidades judias de origem bíblica. Posso só ler o texto? Daí o senhor continua a explicação, não perca o seu raciocínio. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Esta oração que os judeus têm feito há séculos, não é? É uma declaração firme da sua crença no monoteísmo, não é? A concepção de que Deus é um só. E os judeus sempre abraçaram isso com muito fervor. E Tiago está dizendo exatamente isso, que a crença ela é fundamental, mas que crença e fé não são a mesma coisa. Há uma diferença. Ele diz aqui que os demônios creem também. Não quer dizer que eles têm fé, mas porque não fé na definição que o pastor Moisés mencionou anteriormente, mas eles creem. Então, fé é diferente de crença ortodoxa. E eu quero chamar a atenção aqui para esta palavra que na sua tradução diz aí tremer. Esta é a única ocorrência dessa palavra em toda a literatura bíblica. E ela significa tremer, claro, embora não seja a palavra que normalmente a Bíblia usa para tremer. Eu gosto de traduzi-la como estremecer. Os demônios, eles creem e estremecem. Dá uma ideia de algo maior, de intensidade maior. Exatamente. Estremecer. Então eu não sei se a minha explicação satisfez ou se o pastor Moisés gostaria de acrescentar. Eu acredito que, na verdade, quando você separa aí fé e crença, que os demônios, na verdade, não têm fé, mas eles creem, nós estamos falando de crença no sentido de intelectual, ou seja, eles sabem quem é Deus, eles conhecem o poder de Deus, eles vieram de lá, não é? Pela história bíblica, eles vieram de lá. Então, eles sabem. Mas o fato de saber, de ter um conhecimento intelectual, não quer dizer nada. Claro, a mesma coisa nós podemos ter todo o conhecimento da Bíblia e saber a Bíblia toda e não praticar isso, não vale nada. Ou seja, o conhecimento intelectual precisa ser respaldado numa fé ativa. Exatamente. Eu acho que aí está a diferença. Eu posso crer, mas posso não aceitar. Claro. Exatamente. Ou seja, não me leva a uma... E na minha experiência como pastor, eu tenho convivido com pessoas assim na igreja. Pessoas que eu visito e me dizem assim, pastor, eu acredito plenamente na igreja adventista, eu acredito em todas as doutrinas, mas eu não estou pronto ainda para tomar uma decisão. O que fazer nesses casos, pastor Gilmar? O que fazer? Aí o poder sobrenatural, a atuação do Espírito Santo, e aí o senhor disse uma coisa interessante no programa anterior, que mesmo que o senhor decidiu ser um cristão porque é esse o melhor padrão de vida que a gente pode ter, independentemente do que será o futuro. Essa é a verdadeira fé. Eu vivo o cristianismo independentemente do que vai acontecer. E pastor, eu quero aproveitar a oportunidade para fazer um apelo ao espectador. Se você está aí assistindo o nosso programa de hoje, nós temos orado por esses programas, nós temos orado pelo estudo da Bíblia, nós temos orado pelas pessoas que estão aí assistindo a esta programação e nós estamos pensando em você. Se você está em dúvida se deve ou não tomar uma decisão definitiva em favor do Evangelho, em favor do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero dizer que nós estamos aqui, nós somos pessoas que tomamos essa decisão há muito tempo. Nós temos muitos anos de fidelidade à palavra de Deus. Eu quero dizer que nada é melhor do que isso. Deixe todas as suas dúvidas de lado. Não fique no mesmo time dos demônios, porque os demônios também acreditam. Passe para o nosso time, venha para o nosso lado, venha fazer parte da nossa família. Nós vamos recebê-lo de braços abertos. Amém. 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 Que haja transformação, que haja atuação do Espírito Santo e uma renovação, uma nova vida. Amém. Eu queria ir adiante, versos 21 a 24, e que agora nós vamos dar aquela explicação. Parece que nós estamos... A comparação, o guia de estudos até não dá tempo para a gente trabalhar isso aqui, mas ele comparou Tiago capítulo 2, versos 21 a 24, com Romanos 4, 1 a 5 e 22 a 24, onde parece que Tiago está falando uma coisa e Paulo falando outra coisa.
Eu vou ler o texto de Tiago, tá? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. E o 4:1 de Romanos, né? Romanos 4, verso 1, diz assim: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E aí está o impasse. Isso. Não é? Aparente impasse apenas, porque teve um ponto de vista de Abraão iniciando-se na fé, ou seja, a causa da sua salvação. E o outro olhou Abraão saindo da sua parentela e agindo. Ambos olharam para a salvação, um na causa e outro no efeito da salvação. Simplesmente isso, não é? Então, é aquela ilustração que eu já usei aqui em algum momento. Paulo e Tiago estavam no mesmo palco, só que um de costas para o outro. Um olhando para um aspecto e outro olhando para outro aspecto. Simplesmente Pastor, isso. E veja como esta fala de Tiago é uma fala relativa. Imaginem agora que Abraão tivesse obedecido à ordem de Deus e matado o seu filho, mas ele não tivesse fé em Deus. Não adiantaria nada. Você imaginou? Ou seja, seria um ato extremo, não é ação. A ação de matar o filho ali era consequência. Era consequência, ou seja, não, que nem ocorreu. Não né? a força que o levou. Pois é, ou seja, não era o fato de que ele estava disposto a matar o filho que fez dele um crente. Uma pessoa fiel a Deus. Porque quantas pessoas estão aí dispostas a matar os outros? Ele nem matou o filho e Deus já acreditou como justiça. Ou seja, ele nem concretiza de fato a ação. Exatamente. Ele só se demonstra disposto a fazer. Ele chega a levantar o cutelo, né? Mas ele não realiza de fato a ação. Então a gente percebe que esta é uma declaração relativa. Porque se ela fosse absoluta, Abraão teria que ter sacrificado o filho. E quando nós vamos à história, a gente vê que o princípio dessa ação, ele se revela nas respostas do questionamento. Onde está o cordeiro? Deus proverá. Esse tudo é um é fé ato de fé. E ele é chamado, ele é conhecido como o pai da fé. Olha, este verso é tão importante que ele é citado umas 7 vezes no Novo Testamento. É um verso lá do Antigo Testamento, né, essa declaração de que foi creditado a ele, mas ele... A palavra imputado aqui, né? Que é um termo contábil, né? Contábil. Foi realmente creditado. Eu gostei da sua tradução por causa disso, mas então nós temos aqui exatamente a importância desse verso, né, dessa compreensão. Então, na verdade, Deus, em Abraão, creditou a justiça por causa da sua fé. Mas não foi uma fé morta, foi uma fé viva. O que o Tiago está dizendo é isso, irmãos. Abraão provou isso no seu ato de ir e querer sacrificar o filho, embora nem o tenha sacrificado. E aí, pastor, o senhor está colocando um aspecto, e o guia de estudo citou assim, essas não são obras da lei. São obras da graça. Há uma diferença entre obras da lei e obras da graça. O cristão tem que produzir obras da graça. Um dia eu li um livro que falava sobre esse aspecto e ele dizia assim, o autor dizia assim, né? Paulo diz, nada de obras nem para a salvação, nem para o salvo. Isso está errado. Na verdade, o que a Bíblia diz, nada de obras para a salvação, mas tudo de obras para o salvo. A pergunta é, mas que tipo de obras? Não obras próprias, mas obras da graça de Deus. Então, quando eu dou esmolas, quando eu ajudo os pobres, quando eu vou à igreja, quando eu devolvo o dízimo, quando eu devolvo a oferta, quando eu sou um bom pai, um bom marido, isso não é mérito meu, isso é mérito do Senhor Jesus. É mérito da graça de Deus na minha vida. Quando eu guardo os 10 mandamentos, isso não é mérito meu, é mérito de Jesus. Isto é obras do quê? Da graça, obras do amor. E Paulo faz esse contraste. Ele condena obras da lei. O que é obras da lei? É legalismo, é querer me salvar porque eu estou fazendo alguma coisa e Jesus não está nesse processo. Posso citar o bom comportamento para ser aceito, né, pastor? Exatamente. É ser aceito e aí tem o bom comportamento. Posso citar o guia de estudos a esse respeito Por na favor, segunda-feira? pastor.
Na segunda-feira, o Guia de Estudos diz o seguinte: Paulo não era contra as boas obras. Ele era contra as obras como meio de salvação. Gálatas 2,16. Essa é a grande diferença. Eu quero ir adiante agora com o verso 25, para os queridos explicarem. De igual modo, não foi também justificada por obras. Ele vai usar o exemplo aqui. A meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho. Essa é uma referência, só para citar o texto, professora, antes da sua explicação, do que está escrito em Josué capítulo 2, versos 1 a 21. Então lá você encontra a história de Raabe. A professora quer explicar? Porque eu ia pedir já para resumir um pouquinho a história. Então, eu gostaria... eu gostaria de falar sobre a pessoa, quem que era Raabe, né? Ok. E aí, em seguida... O que ela fez? Isso, só a explicação para contextualizar. Vamos falar de Raabe. Vai, professora. Não, eu queria falar que ela era mulher, prostituta e cananeia. Nessa questão, no papel dela, né? Da questão da fé de Raabe. Olha a situação dela. Mulher, prostituta e cananeia. Nada favorecia essa mulher. E o que o Guia de Estudos diz sobre essa questão? A vida de Raabe é um modelo da fé que mostra a realidade do perdão e graça de Deus para todos que estão dispostos a avançar pela fé e confiar em Deus quanto aos seus resultados. Então, olha a situação dessa mulher. Pastor, eu acho que o que a Tânia quer dizer é que havia muito preconceito contra a mulher. Os judeus tinham muito preconceito contra a mulher, eles não gostavam dos cananeus e ainda ela era prostituta. Agora imagine, se uma pessoa com todas essas desvantagens acabou sendo exemplo de justificação, será que algum de nós ou alguma pessoa, algum dos nossos telespectadores tem alguma razão para imaginar que Deus não vai lhe estender uma oportunidade de salvação? Ou que ele vai rejeitar, né, a sua situação? E Ellen White, aqui no estudo adicional, ela fala assim, no finalzinho desse testemunho para o sul da África, página 26. Se você deseja ser ensinado, Deus lhe ensinará. Se você deseja ser guiado, Ele vai levá-la a fontes de águas vivas. Amém. Ela desejou ser guiada, ela desejou ser ensinada, ela foi e foi levada às águas vivas. E eu digo para você que está nos ouvindo, se você também quer ser ensinado, Deus vai lhe ensinar. Se você deseja ser guiado, Deus vai lhe guiar e vai te levar às fontes de águas vivas. Amém. Vamos dar uma explicação só para contextualizar o que aconteceu com Raabe, qual foi o contexto de atuação divina na vida dela, de aceitação? Pastor, Moisés, dê um contexto e eu tenho uma curiosidade para falar sobre este verso. Israel, o povo de Deus estava entrando na terra prometida e eles tinham que conquistar algumas cidades. E uma das cidades era Jericó, né? E aí os espias foram na frente para tentar descobrir o que, de fato, como seria a estratégia, né? E ao chegar lá, logicamente, eles seriam mortos se fossem descobertos pelos inimigos. Então eles encontraram abrigo justamente na casa menos provável, que foi a casa da prostituta Raabe, que morava junto ao muro da cidade. Então a Raabe os escondeu. Aliás, e até mentiu em algum momento sobre eles quando ela foi abordada pelas autoridades da cidade ali. Ela os protegeu, em resumo, não é? E eles então fizeram a promessa de que quando a cidade fosse destruída, ela seria salva. Não é? E ela acreditou. E ela acreditou nisso, ela creu na palavra. Na verdade, nós não estamos aqui, tem gente que fica discutindo a mentira de Raabe. Nós temos que discutir a promessa que foi feita a Raabe. Nesse caso, é o que importa. Não é? Até porque ela já conhecia a fama ela tinha vislumbres do Deus verdadeiro, ela tinha vislumbres desse Deus verdadeiro. E ela agora estava tendo a oportunidade de contato com os missionários de Deus, não é? E aí ela foi salva, não é? Os outros foram destruídos, mas ela foi salva, porque a sua fé foi creditada a ela. Posso contar minha curiosidade agora sobre esta passagem? Por favor, que eu quero ir para o último verso, o 26. Perfeito. Olha só, em todas as passagens que nós temos de relatos sobre os espias, em língua grega, a palavra para espia em grego é sempre kataskopos, tá certo? Mas nesta passagem aqui é usada uma palavra diferente para espia, que é a palavra angelos, que quer dizer anjo.
Porque é uma palavra muito ampla, né? Ela significa anjo, ela Mensageiro. significa mensageiro. E neste contexto significa espia. A gente não percebe isso quando lê o texto em português. Mas está dizendo aqui que ela hospedou os espias. Mas o termo empregado, ela hospedou anjos. E é exatamente isso que a gente corre o risco de fazer, né? De acordo com a Bíblia. Muitas vezes a gente recebe uma visita, um pobre que bate à nossa porta, como o Tiago enfatiza, uma pessoa em necessidade, mas quando Deus vê a nossa ação... Alguém levando a mensagem da palavra, Alguém pastor. levando a mensagem... Porque a visita deles trouxe salvação naquela casa. E de alguma forma levando numa televisão, num rádio, na internet, alguém querendo falar. Pois é. E veja, então a visita deles levou a salvação e eles, para todos os efeitos, para Raabe, eles foram anjos. É maravilhosa essa... Talvez, pastor, os espias de Deus estejam entrando na casa do telespectador agora. Ele nunca viu TV Novo Tempo, mas começou agora. Que Deus te abençoe. Ouça a mensagem de Deus. Exatamente. Rapidamente, verso 26, o último verso para a gente encerrar. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Nós já trabalhamos bem, mas eu queria que explorasse só rapidinho essa expressão, o corpo sem espírito é morto, não tem vida. Posso falar um pouquinho, pastor? Por favor. A gente tem que lembrar que a palavra espírito aqui é a palavra pneuma. É um termo que aparece na língua portuguesa, por exemplo, em pneu, não é? Em pneumonia. Ou seja, pneuma significa simplesmente a respiração. Então o apóstolo Tiago está dizendo aqui que o corpo sem a respiração, ele é morto. E depois se fala aqui que a fé sem obras também é morta. Então há uma analogia aqui, a comparação entre o ser humano, o corpo humano e a fé. Ou seja, do mesmo modo que o corpo humano não passa de um cadáver quando ele não tem respiração, a nossa fé, se ela não tem obras, ela também é um cadáver. Então... É inútil. É inútil. E esse ar é daquele que criou, é a fonte da vida. É assim que acontece na nossa vida também. Ele vai gerar isso, essas obras que vêm como um dom do céu. Queridos, foi uma bênção estarmos juntos mais uma vez. A gente sai daqui motivado a estudarmos ainda mais a palavra e nos encontrarmos na próxima semana em mais um programa Lições da Bíblia. Nós vamos orar a Deus. Pastor, por favor, agradeça a Deus por esse estudo. Muito obrigado, Senhor, pela inspiração da Tua palavra e pela iluminação do Teu Espírito que nos faz entendê-la. Amém. Que pela Tua graça possamos colocar isto em prática. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi muito bom estarmos juntos em mais um programa Lições da Bíblia. Nos encontraremos para estudarmos a palavra no próximo Lições. Acompanhe, tenha o seu guia de estudos e não esqueça as palavras de Jesus. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que você abra o seu coração, que o Espírito Santo trabalhe na sua mente para que você viva aquilo que o Senhor tem para você e para a sua família. E eu tenho a certeza que a sua vida será diferente. Um abraço e até o próximo Lições da Bíblia.